Muito bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um Mateando com a Defensoria Pública e hoje vamos receber um convidado que vem lá da terra dos poetas. Já chegou aqui no na nosso encontro virtual, Dr. Lucas Mazo, diretamente de Santiago. Já vamos, olha que ele já fez o convite aqui. Eu acho que em instantes aqui o Dr. Lucas já estará conosco aqui. Opa! Muito, muito bom dia, Bom doutor dia, meu Lucas. amigo. Tudo bem, Andrei? Tudo tranquilo? Deixa eu também ajeitar a câmera. Sabe que quando dois missioneiros se encontram assim, a tal tecnologia pode sempre dar problema, né? A gente vai ter que se cuidar, né? Tá certo. E aí, como é que estão as coisas em Santiago do Boqueirão, hein? Tudo certo, graças a Deus. Tudo bem aqui por Santiago e por aí. Tudo bem? Tá tudo tranquilo, fora o frio aí faz parte da cultura do gaúcho, né? Faz O parte da resto a gente época, vai. né? Mas essa É, semana deu vai, uma, vai, deu uma aliviada, né? Semana passada tava pior. tá bem tranquilo aqui, né? Deixa eu só cumprimentar aqui quem está chegando ao Instagram da Defensoria Pública para acompanhar esse nosso bate-papo aqui, desejar novamente um bom dia aos colegas, bom dia àqueles que acompanham o Instagram da Defensoria Pública, também deixar aqui o cumprimento àqueles que mais adiante vão acompanhar essa live, ela vai ficar disponível no feed do Instagram e também no IGTV. E novamente saudar, né? Dizer que primeiro te agradecer por aceitar o convite de vir aqui bater um papo, né? É um defensor aí que eu tenho uma estima muito muito grande, né? A gente já se conhece de uma longa data, né? E é sempre um prazer aqui vir conversar sobre algo que eu acho que é muito caro para ti e para mim também, que é essa trajetória, né, de ser defensor, como é que as coisas começam, até onde as coisas vão. E eu tenho acompanhado o teu trabalho aí, além do trabalho da Defensoria Pública, eu sou uma testemunha da qualidade, mas tenho acompanhado também esse teu diálogo que tu estabeleces com aqueles que optam pela carreira pública, né, independente da área, né, mas vamos falar aqui mais precisamente a Defensoria Pública, né, Sim. que é um caminho bastante árduo, né, não é um caminho repleto de flores, né, e que às vezes precisa ser deixado muito claro algumas questões. E eu acho fantástico a tua forma de comunicação aí com esse público. Aí eu às vezes acompanho, fico até quase que diariamente, né? E às Sim. vezes dou boas gargalhadas, boas risadas aí, pelo teu jeito, vamos dizer assim, missioneiro de lidar. É um método de ensino missioneiro aí É o de método de lidar com ensino. É, o método de essas ensino coisas aqui. direto, A doutora sem indiretas. Não, é mas verdade, mas Andrei, obrigado pelo convite. Eu que sou um admirador do teu trabalho. Caso as pessoas não saibam, né, eu já vou revelar aqui. Logo que passei no concurso da Defensoria, bati na porta do gabinete do doutor Andrei Regis de Mello em Santa Maria para pedir um estágio. Porque, na verdade, eu tinha muitas dúvidas sobre como era a atuação prática. E pegando referências com pessoas que nós conhecemos na nossa trajetória, muitos me falaram do teu nome. E eu digo, não, se ele é lá de Santo Ângelo e está aqui na cidade onde eu estou, eu vou bater na porta do gabinete e vou pedir um estágio voluntário por um tempo até eu ser chamado. E deu tudo certo, eu sou muito grato a ti, eu acho que aquelas primeiras portas que vão se abrindo na defensoria, não só de relações profissionais, mas também de relações pessoais. A gente faz muitos amigos na carreira, né? Isso tudo começou contigo, lá em Santa Maria, ainda em 2016. Então, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei honrado em falar aqui contigo e também com as pessoas que seguem o perfil da Defensoria Pública do Estado. Hoje nós teremos uma pluralidade de pessoas conosco, né, de convidados nessa nossa roda de mate. Eu acho que a gente terá pessoas que estudam para concurso, colegas que já estão na defensoria ou que são servidores em outros concursos.
pessoas que não se dedicam à vida de concurso público, assistidos à defensoria. Nós teremos muitas pessoas e eu acho que a gente pode fazer uma conversa bem divertida aqui sobre todos esses aspectos. Então, muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue corresponder às expectativas. Eu espero que seja legal e vamos fazer que seja. Não tem de não ser. Tá Vamos certo. fazer que seja. Vamos tocar. Vamos fazer Deixa eu mandar um bom dia aqui para a doutora Aline Palermo, que é a nossa dirigente do Núcleo de Direitos Humanos. Ela deu um olá aqui. Oi, Aline. É uma satisfação também tê-la presente com a gente. Algumas pessoas perguntaram se vai ficar salva, que a não ser que a tecnologia nos derrube, mas em princípio a gente tem deixado sempre salvas as conversas da quarta-feira de manhã. E esse episódio foi que o Lucas chega lá em Santa Maria, onde eu trabalhava na segunda Defensoria Pública, e já aprovado no concurso, né? E foi algo muito interessante, né? Porque eu deixei para ele só as encrencas, aqueles processos que estavam mais de lado, aquelas coisas mais complexas ali. Eu deixei de olha, então te atraca nesses aqui. E eu pude ter a grata satisfação de, quando ele me entrega os processos, aí ter memoriais e razões recursais ali da mais alta qualidade. Mas, Lucas, tu vens lá de Santo Ângelo, para quem não conhece, é a capital do mundo, né? A capital das missões. Onde tudo começa. Onde tudo começa. Tem uma história importante para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, né? Porque lá se tinha as reduções jesuíticas, né? Que era uma forma comunitária de convivência dos povos indígenas. Tem a figura de Sepete Araju, sim, que é uma figura histórica que se destaca nessa caminhada histórica do Brasil. Eu também sou de lá, então nós temos esse ponto em comum. Mas me diga uma coisa, acho que o pessoal está interessado em conhecer um pouco da tua graduação, quando é que desperta esse interesse pela carreira pública, como é que as coisas vão chegando até a Defensoria Pública, vamos indo caminhando devagarzito aqui. Né? Sim. Eu fiz a minha graduação em Direito, né, André? Eu acho que o primeiro direcionamento que a gente tem na vida adulta é essa escolha da graduação, né? E ela pode ser feita de diversas formas. Eu sou um cara que não acredita muito nessas questões de vocação, as pessoas que já nascem sabendo o que fazem. Eu acho que a gente não é obrigado a nascer sabendo o que vai fazer para o resto da vida. E a gente também não é obrigado a nascer sabendo do que gosta, né? É possível descobrir o que gosta durante a vida. É claro que a gente tem afinidades e eu acho que as escolhas elas podem ser feitas a partir de um direcionamento dessas afinidades. Então, mesmo que você faça por meio de exclusão daquilo que não gosta, é possível que tenha mais chances de fazer o que gosta no futuro. E eu fiz isso, eu me direcionei para o direito a partir dessa noção. Eu não tinha, né, aquela familiaridade com as exatas, então eu vim para o estudo do direito. Gostava de ler, gostava de escrever, sempre gostei de ouvir bons oradores, né, em palestras, em tribunais de júri, em vídeos, na internet. Isso sempre me chamou muita atenção. Então, eu comecei a fazer os direcionamentos da minha vida a partir disso. Fiz o direito lá em Santo Ângelo, na URI, em Santo Ângelo, e durante o curso eu tive a oportunidade de fazer um estágio num escritório de advocacia, né? Ali eu vi uma atividade sensacional sendo desempenhada com muita seriedade. O escritório das pessoas com quem eu trabalhei era um escritório muito destacado lá na região, de pessoas muito sérias, muito profissionais, muito organizadas, mas que tinham elas uma competência que eu não enxergava em mim, né? Que era essa condição de tratar muitas vezes com o cliente. Talvez eu não tivesse por falta de amadurecimento, né? Naquela época, de tratar com o cliente como se ele fosse efetivamente um cliente que vai pagar pelo meu esforço e pela minha hora de trabalho. Então, essa era uma dificuldade que eu tinha, né? Eu lembro de uma situação muito engraçada que aconteceu. Eu devia estar lá pelo 5º, 6º semestre e eu disse para uma cliente nossa lá, previdenciária, que, fica tranquila, minha senhora, não precisa pagar aí, a senhora já trouxe umas cucas, uns pano de prato, o pessoal ficou feliz aqui no escritório. Bem o jeito de defensor aí, né? Bem o jeito de defensor. E aí depois o pessoal me chamou, Lucas, legal, a tua iniciativa realmente era uma senhora bem carente, só que, né, o escritório ele precisa sobreviver. Então,
a iniciativa privada tem essa divisão que depois é possível aprender a fazer, mas que eu percebia que eu não tinha essa capacidade naquele momento. Isso me fez direcionar para os estudos para concurso, e é claro que também há um interesse nesse direcionamento inicial de se ter uma vida economicamente mais estável, né? A gente teve um colega, Andrei, o Ricardo Fay, que hoje é juiz federal, que ele diz: o concurso público, ele fecha a porta da pobreza às custas de fechar a porta da riqueza, né? Ninguém vai enriquecer, mas tu tens a segurança de que a tua família não vai passar necessidade, de que tu vai ter uma independência durante a vida, e isso é um fator importante, né, de constância. Então eu comecei a caminhar a partir disso. E me parece que a partir do momento em que a gente decide o que vai fazer, as coisas ficam mais claras, porque dentro dessa trajetória para concurso existe um segundo fator que eu digo: depois que você decidiu o que quer fazer concurso público, depois que decidiu o que quer estudar, você deve também conhecer a sua realidade atual. Eu bato muito nessa tecla, Andrei, porque veja só, enquanto eu tinha a possibilidade de estudar praticamente o dia todo, tu, que era capitão da Brigada Militar, não tinha essa possibilidade para estudar quando queria estudar para a Defensoria Pública. Então, às vezes eu recebo perguntas dos alunos no Instagram sobre isso. Eu tenho apenas 3 horas para estudar, eu tenho apenas 4 horas para estudar. Ou o inverso, eu tenho o dia todo e não consigo estudar. E eu acho que esse primeiro ponto é muito importante. Assim, conheça a tua realidade e faça projetos que sejam aptos à tua realidade. Se você é uma pessoa que precisa de resposta econômica imediata, talvez os concursos de carreira fim não sejam, neste momento, os adequados a fazer. Porque eles são concursos que têm uma longa duração. O meu concurso, por exemplo, durou 1 ano para terminar. Ou seja, da primeira fase até a última, 1 ano. Imagina a pessoa que precisa sobreviver, né? Aguentar, ter fôlego para aguentar isso. Então, esse conhecimento da realidade, ele é muito importante para que você não se frustre no caminho, né? Às vezes, almejando um cargo de carreira fim, que vai ter um concurso mais complexo, mais demorado, e que por critérios que estão alheios ao conhecimento técnico, alheios à preparação técnica, podem acabar te derrubando. Então, a minha primeira dica sempre é essa, assim, e isso foi o que eu fiz. Eu tinha, né, com muita sorte, assim, o suporte da minha família, e aí eu disse: não, eu estou tendo o suporte deles, eu vou usar esse suporte da forma mais eficaz possível. O segundo passo... Vai lá, Andrei, pode me interromper a hora que quiser aí, eu vou falando e tu vai me interromper. Tá, perfeito. Não. Deixa eu só te fazer uma parte, tu tocaste em algo que eu tenho feito muitas reflexões nos últimos anos, né? Porque a gente, a cada ano que passa, e talvez isso esteja associado à própria situação do país, ou talvez seja uma competitividade, seja quase que a razão do mundo hoje, em qualquer canto, né? Sim. E a gente nota, né, que a cada momento o funil ele vai apertando um pouquinho mais e vai exigindo do concursando, né, cada vez mais, né, mais dedicação, mas, sobretudo, algo que tem me chamado muita atenção, que eu fiz lá em 2004, 2005, né, meio que instintivamente, mas hoje eu observo, por exemplo, quando tu dialoga sobre isso, que existe uma racionalidade que é em relação ao método. Uhum. E metodologia é algo... Olha, recebemos um abraço do missioneiro aqui, o doutor Guilherme Arioli. Aqui, Guilherme, um abraço. Ele é lá da Boca do Monte, mas é missioneiro, né? Mas é algo que hoje, por exemplo, eu me considero alguém que amadurece, inclusive no próprio direito, tardiamente. Sim. E amadurece hoje no campo de pesquisadora. Eu acabei de ingressar no doutorado, também tardiamente. Eu vejo a gurizada, às vezes, tem a maturidade que eu tenho hoje com 26 anos, 27 anos, 28 anos. Eu estou com 42 e, enfim, cada um tem o seu ritmo de vida, né? Uhum. E hoje eu comecei a despertar, então, em relação à importância de se ter método para tudo aquilo que se faz na vida.
Aí eu tenho que ter um projeto de início, meio e fim, e isso tem técnicas que vão sendo aplicadas nesse meio do caminho. E eu acho hoje fundamental, na área hoje que eu estou utilizando, que é a pesquisa, né? Saber onde se quer chegar, como se vai chegar, e saber que existem técnicas que podem ser mais eficazes do que aquilo que eu fiz lá no início, que era assim, vamos na raça, tipo, vamos tocar do jeito que dá, na força aqui. E hoje, talvez, aquilo que eu faria, talvez, que eu fiz lá alguns anos atrás, talvez ele não tivesse o resultado que teve. Mas eu gostaria de conversasse um pouco em relação a isso, né? Claro. Porque o Lucas, para quem está nos ouvindo aqui, eu posso dizer que é o primeiro colocado do concurso dele, né? Porque é o primeiro a assumir, né? Eu acho que teve uma desistência, me corrija depois se estiver equivocado, mas é o primeiro. Eu fui o segundo colocado e eu tomei posse em primeiro porque um amigo, o José Roberto, ele passou na Defensoria do Rio e sendo carioca ele tomou posse lá. Tá nos vendo, acabou de entrar. José Roberto, um abraço. Um abraço para o doutor José Roberto. Então, essa questão de método, eu gostaria que tu falasse um pouco, porque eu acho que tu tens condições aí de mapear, de deixar muito claro como isso funciona e como isso é necessário, né? Sim. Andrei, então, Zé, Roberto, um abraço para ti, meu querido, tá ali, ó. Saudade do que não viveu com a Defensoria, não deu tempo de tomar posse. Deixou o discurso de posse para mim e eu espero ter feito jus. Então, fica um abração para ele aí. Até hoje, semanalmente eu falo com ele, Andrei. O José é um cara diferenciado. Sobre método de estudo, eu acho que existe uma situação que é muito importante assim, de se identificar. Existem pessoas que são diferenciadas do ponto de vista intelectual, que não importa o que elas decidem fazer, elas fazem muito bem porque elas têm esse diferencial intelectual gritante, né? Assim, quase que aproximado a uma genialidade, e isso é para poucos. Eu, desde cedo, percebi que eu não tinha esse diferencial intelectual e que eu precisava compensar, se eu quisesse alcançar objetivos, compensar uma normalidade intelectual com esforço. É a figura do Dunga na seleção brasileira, entendeu? O Dunga, ele foi de carrasco da Copa de 90 para erguer a taça em 94. Eu brinco muito com essa imagem do Dunga, porque você não precisa ser o Romário, você não precisa ser o Ronaldo. Talvez você seja, que bom. Mas a vida não é feita só de Romários, né? O mundo não tem só Romários. E no concurso público é isso. As bancas, elas não estão procurando Ronaldos, Messis e tal. Elas estão procurando pessoas que tenham dedicação para aquele propósito e que consigam estabelecer metas e atingir esses objetivos. E o método de estudo me parece uma forma de você parar de caminhar em linhas tortas e conseguir chegar no objetivo por meio de um trajeto reto ou um pouco mais reto do que o normal. Porque é muito comum, quando a gente decide fazer alguma coisa, a gente tentar antecipar essa execução ao momento da decisão. Então, eu decidi estudar para ser tal coisa. As pessoas começam a comprar materiais, a fazer leitura e a estudar de forma desordenada. Quando, na verdade, 1 dia ou 2 dias de organização dessa execução fariam toda a diferença lá no final. Porque quem começa a executar, começa a caminhar por um trajeto muito sinuoso, sem lógica, que vai ter muitos arrependimentos. E quem estuda com método, caminha por um trajeto mais retilíneo e, mais do que isso, caminha a passos firmes numa evolução do estudo. Quando eu falo que para ser defensor, para ser juiz, não basta ter vocação, gostar daquele cargo, eu falo isso de forma, às vezes, dura com os alunos, porque, vamos e convenhamos, né, Andrei? O que as instituições querem são pessoas preparadas. Eu preciso chegar no defensor público para consultar e eu preciso que ele tenha a resposta técnica adequada. Se ele for acolhedor, melhor. Se ele for humano, muito melhor. Mas eu não posso admitir alguém dentro da instituição pública, pago pelo poder público, pago pelos contribuintes, que não consegue resolver as demandas que ali estão.
e as demandas, na maioria dos casos, elas são técnicas. Esse conhecimento técnico, ele é obtido por meio do estudo, obviamente também por meio da experiência, né? O amadurecimento vai nos mostrando os caminhos das coisas, né? O caminho das pedras, mas esse preparo intelectual inicial, ele é muito importante, e ele é atingido por meio da preparação intelectual com o método de estudo. A partir do momento em que a pessoa decide que quer prestar concurso público, que ela vai estudar, eu investiria muito nessa organização de uma forma de estudar. Eu digo sempre que se você tem uma organização, a execução ela passa a ser automática e ela passa a ser mais tranquila. Porque você olha para a organização e diz, não preciso me apavorar, estou em tal momento do meu estudo, preciso cumprir tais e tais coisas, e assim a própria execução ela fica mais facilitada. Eu vejo casos de alunos, por exemplo, que me mandam mensagem no domingo à noite. O domingo à noite é o recorde do Instagram, né? Prometi para mim mesmo que iria estudar o final de semana todo. Passei olhando Netflix, comendo e dormindo. Não consegui fazer nada e agora, domingo à noite, bateu o desespero. E eu sempre digo, você muito provavelmente não estudou no final de semana porque lá na sexta-feira, de tardezinha ou de noite, não organizou o estudo que faria no final de semana. Então, quando eu falo em método de estudo e organização de estudo, eu não estou falando obrigatoriamente em você pegar, sentar e fazer um calendário para os próximos 6 meses da tua vida, porque a vida ela muda muito. Mas você precisa, antes de tentar executar uma tarefa, preparar e organizar minimamente ela, porque senão tudo vira frustração. Quando eu penso, vou estudar o final de semana todo, até um almoço com a família vira frustração, porque eu não organizei devidamente isso. Se eu tivesse sentado e disse, vou estudar o final de semana todo, agora, como vou fazer isso? Eu vou estudar 6 horas por dia no final de semana. Eu vou estudar 2 horas de manhã e vou estudar 4 horas de tarde. E eu vou conseguir almoçar com a minha família, eu vou conseguir passear com a minha namorada, eu vou conseguir ir no cinema com não sei quem. A coisa está organizada e eu consegui estudar e consegui viver ao mesmo tempo. Né? Eu uso método, dada essa minha compreensão de que eu não tenho essa facilidade intelectual que alguns foram agraciados, eu uso método para tudo. Quando eu preparo as minhas aulas, Andrei, eu sento e penso, eu vou fazer tal coisa em 1 hora. Terminou aquela 1 hora, eu vou resolver outra situação. Eu vou ficar com a minha filha, eu vou ficar com a minha família. Eu acho que tocaste num ponto que é muito interessante, né? Eu já estou com 4 décadas de existência, os cabelos brancos não escondem mais, né? E eu vou te dizer, eu acho que eu conheci, e foi lá no 2º grau, uma pessoa que tinha essa capacidade assim diferenciada absurda. Eu lembro que era um colega que tinha prova de matemática, ele em 10 minutos ele dava uma olhada no caderno e ia lá e tirava 10. E eu nunca mais me deparei com essa pessoa. Eu me deparei com pessoas com mais ou menos capacidade intelectual de assimilar conhecimentos, mas todo mundo precisava suar. Precisava, como tu bem disseste aí, dar de vez em quando ajudar na marcação. Não era o camisa 10 da vida em sociedade. E outra coisa em relação a método, eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha um amigo que um dia estava estudando a parte de interrogatório. E ele apareceu com um livro sobre interrogatório. E eu fui muito sincero, um livro muito bom, mas eram 200, 300 páginas do interrogatório. Eu disse, olha, cara, não vai dar, né? E aí, instintivamente, não tem como ler um livro inteiro sobre interrogatório para fazer esse nivelamento que o concurso existe, porque vai faltar tempo para estudar tudo. Outros conteúdos que são muito necessários, né? Tu tocaste também nesse ponto fundamental que é a organização, né, da vida, né? Não precisa parar, a gente não precisa sair de alguns fazem, né? Mas acho que a gente não precisa abandonar a vida familiar, a própria vida profissional, enfim, se organizar e mais uma vez entra o método, dá para fazer tudo. Né? Dá tempo. Eu gostava muito, gosto até hoje de jogar futebol, agora parado por causa da pandemia, mas eu lembro que no final de semana eu dedicava determinado horário para o futebol, mas eu sabia que terminava o futebol, voltava para casa, tomava um banho, sábado ou domingo, sentava lá
e tinha aqui determinado material para estudar, né? Isso. É isso que diferencia a questão da disciplina daquele que deixa o sabor do vento, né, André? O disciplinado, ele consegue fazer mais coisas paralelas ao estudo. Serão necessárias renúncias, tá? Não dá para fazer tudo o que se gosta ao mesmo tempo em que se estuda para se alcançar aquilo que se mais gosta, né? Disciplina é isso. Deixar de fazer o que se gosta para alcançar o que mais se gosta. Mas é possível, sim, não abrir mão de todas as atividades paralelas da vida. É importantíssimo que a pessoa que estuda para concurso público tenha a noção de que a atividade principal do dia é o estudo. E que essa atividade principal não pode ser interrompida por atividades secundárias. Então, veja, o teu futebol do final de semana, ele era, assim, importante, até de um ponto de vista de relaxamento, né, intelectual e descanso, mas ele não pode ser colocado no mesmo horário do maior rendimento do estudo. Porque o estudo é a principal atividade do dia naquele momento da tua vida. Depois, talvez seja o futebol que vá ocupar o principal horário do teu final de semana, né? Naquele momento não é. E sobre essa questão da amplitude, André, eu tenho uma imagem também que eu sempre coloco para os alunos, que é a seguinte: muito cuidado quando você faz a escolha dos materiais que vai estudar para concurso. Concurso público é um oceano com 3 ou 4 centímetros de profundidade, mas é um oceano. E existem formas de você identificar quais são os pontos, quais são as ilhas desse oceano que mais cobram, né, que mais incidem em concurso público, e quais são aquelas que têm um pouquinho mais de profundidade. Poucas delas terão a profundidade que você estuda, por exemplo, lá no teu mestrado e no teu doutorado. Eu diria que nenhuma vai ter aquela profundidade. Então, um doutor em licitações vai ter... Cheguei a me emocionar. Não, é a erva, não te preocupa. Um doutor em licitações. Um doutor em licitações, ele vai ter muita facilidade em responder uma questão de licitações na prova. Só que existem outras 99 questões. E aí, ele vai precisar saber de todo esse oceano, e não tem como saber de todo esse oceano com a profundidade que ele sabe de licitações. A menos que ele estude 20 anos, e eu acho que mesmo assim não é possível, né? Porque as coisas vão se atualizando. Então, ter a consciência de que a profundidade é existente numa determinada dimensão para concurso e que essa atividade não é compatível com um estudo tão aprofundado em alguns pontos. Se o sujeito estava estudando para um concurso de delegado, daqui a pouco ele tenha feito uma leitura lá desse livro de interrogatório até a título de curiosidade. Eu entendo, muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Não, eu vou estudar para a defensoria e eu vou ler um livro um pouco mais aprofundado sobre direitos humanos, sobre execução penal, porque é algo que a atividade exige muito. Mas para o concurso é preciso ter essa amplitude que eu menciono sempre para os alunos, assim. Se cair na prova aquela questão sobre a lei de responsabilidade fiscal, erra. Essa é feita para errar. Não te desespera. Mas tu não pode errar aquela sobre os requisitos da prisão preventiva, sobre as causas de incapacidade absoluta no Código Civil, porque é isso que sempre cai, né? Então, saber essa horizontalidade de assuntos é mais importante do que uma verticalidade de pontos específicos. Dentro da análise de pontos de estudo, eu tenho que, para mim, que essa tranquilidade também vem do método, né, Andrei? Porque a partir do momento em que eu tenho uma lógica de fazer as coisas, que eu resolvo questões de concursos anteriores para saber qual é o nível de cobrança provável dos próximos, eu tenho pontos de segurança para algo que eu não tenho como prever como virá. Mas eu tenho como analisar como sempre veio e a partir disso eu mais ou menos projeto como que a minha prova vai acontecer. Tu sabe que essa questão aí, que eu te falei de ter feito as coisas de forma instintiva, eu acho que no último ano de graduação lá em Santo Ângelo, e aí eu digo, vamos ver como é que eu tô nessa história aí de conhecimento. E um dia eu imprimi uma prova lá, e fui fazer. Aí foi muito interessante, porque ali eu descobri que, olha, eu preciso
de ir um pouquinho mais longe. Eu não sou esse cara, esse gênio que eu acho que eu sou. Mas olha, e é um grande choque às vezes, né? Saber de olha, estou muito aquém daquilo que eu preciso chegar, alcançar, enfim. Mas é uma caminhada longa, mas dá para chegar. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que aflige de uma maneira geral a sociedade, mas aflige primordialmente quem estuda para concurso, que é essa relação com as tecnologias, novas tecnologias que nós temos aí, rede social. Eu acho que tu já pega isso, evidentemente. Eu não peguei, porque antigamente o cara, para me encontrar, o cara tinha que ir lá e toque, na rua Cordeiro de Farias lá, ô Decaso, o Andrei tá por aí, né? Então é uma dificuldade. Hoje o camarada tá tomando banho, tá piscando o celularzinho dele lá e chamando isso e aquilo. Como é que tu observa isso e qual é a tua dica, inclusive, para lidar com isso, né? Porque o jovem, né, também que não está na rede social, nessa sociedade em rede, ele praticamente está fora do mundo. Sim. Isso é muito doloroso, mas ele precisa adequar isso à vida de estudo dele, né? Ele vai ter que entender que a utilização da rede social ela tem que ser vista com o mesmo rigor que prática. Eu vou ligar uma luz aqui, André, porque está começando a vir o sol. Vamos ver se melhora a coisa aqui. Para mim tá boa a imagem aqui. Tá bem. Então vamos ligar. Feito. Ele tem que entender que a rede social tem que ser utilizada da mesma forma que as outras atividades secundárias do dia. Se você colocar horários para abrir o Instagram, ou pelo menos colocar intervalos para abrir o Instagram e olhar, você vai ter um rendimento muito melhor no estudo, a partir do momento em que identifica que o estudo é a principal atividade do dia, naquilo que a gente já falou. Porque hoje, esses aplicativos, sejam de rede social, sejam de comunicação, como é o WhatsApp, esses aplicativos, eles mais do que nos transformarem em produtos, né? Tem uma frase muito interessante que eu ouço sempre, que é assim: se você não está pagando para usar um produto ou não está pagando para usar um serviço, é porque você é o produto. Né? Então, esses aplicativos, eles nos transformam em produto a partir do momento em que eles utilizam os nossos dados para fins comerciais. Né? Tudo que você faz no Instagram é captado na forma de dados para depois te vender outros produtos, né? Direcionar propaganda, etc. Então, é importante que o sujeito não se distancie completamente, mas que ele entenda que esses aplicativos nos vendem ansiedade. Eu preciso olhar a cada 5 minutos para eu não me desconectar do mundo. Mas não é assim. A coisa também não é nessa velocidade. A gente tem que ter um pouco de sabedoria para pensar, se eu sentar e decidir estudar 2 horas, se algo muito grave acontecer com a minha família ou no meu trabalho, as pessoas vão entrar em contato comigo de outras formas que não seja mandando um comentário numa foto minha no Instagram. Quem tem assunto sério para tratar comigo não vai fazer isso mandando um comentário no Instagram. A pessoa vai me ligar, a pessoa vai na minha casa me procurar. E não, efetivamente, entrar em contato por meios alternativos. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade para identificar as formas de utilização sábia da rede social, não se desvinculando dela, mas estabelecendo horários, deixando isso de forma bem clara dentro da rotina, para que a gente se utilize delas e não seja absorvido, né, por essa ansiedade que elas nos vendem. Existe um estudo, eu nunca fiz essa contagem, mas existe um estudo que diz que, em média, as pessoas desbloqueiam a tela do celular 200 vezes por dia. Será mesmo que é necessário, né, olhar 200 vezes para a tela do celular durante o dia, para as mais variadas atividades? Mas a maioria das vezes a gente sabe que é para entretenimento, né? São gotas de entretenimento ali. É uma foto 2, é um story 2, que eu renovo a minha disposição para as outras atividades penosas do dia. Se fizer isso de forma organizada, dá para aproveitar melhor, dá para aproveitar com tranquilidade, não vai ter essa sensação de que está sendo absorvido pelo tempo da rede social, e vai começar, inclusive, a filtrar melhor as pessoas que segue e utilizar a rede social de forma inteligente para seguir aquelas pessoas que te ajudam naquele momento da vida, naquele teu desafio, e deixar de lado aqueles outros perfis que não são interessantes nesse momento, né? Durante os estudos eu usava, na época a rede social era o Orkut, eu usava com frequência o Orkut, mas eu não fazia a utilização dele
para fins de entretenimento constante. Então, eu não seguia perfis de humor, não seguia perfis que me dispersavam no tempo, né? Porque a gente também gosta disso e perde tempo com isso, né? Quando vê, ficou ali meia hora. Então, para essas situações que não são necessárias, cortar. E para as que são necessárias, dosar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Antes de chegar na fase, fui aprovado para defensor. Está lá escrito no concurso para defensoria, são várias fases. Como é que funciona a questão do estudo ali? Eu tenho que estar lendo já pensando assim, digo, olha, essa questão tem a cara da Defensoria Pública, não, eu já preciso ir direcionando o estudo, ou faço isso a partir de uma outra fase, eu espero passar na primeira fase. Como é que enxerga essa questão? Existe um direcionamento um pouco prévio, tá? As bancas, elas fazem um direcionamento pela carreira, mas esse direcionamento ele não é tão radical a ponto de que você precise estudar apenas para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para o próximo concurso que abrir, porque no outro já cobraram tal coisa. Não, eu acho que dá para estudar, nesse primeiro momento, por áreas. Não vejo como possível, ao menos para aquelas pessoas que têm as dificuldades normais, como a gente estava dizendo, né? O cara que é média, como eu sou, eu fazia uma divisão por área. Então, eu estudava para concursos jurídicos da área estadual. Eu não estudava para concursos jurídicos da área federal, eu não estudava para carreiras policiais, eu não estudava para o INSS. Eu tenho certeza absoluta que eu passei em segundo lugar da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul para defensor e eu reprovaria num concurso para técnico do INSS. Porque são coisas diferentes. E a gente não está mais, né, lá nos anos 80, em que as pessoas faziam numa semana a prova para juiz de direito, na outra semana para o Banco do Brasil, na outra semana para o Banco Central. Não dá mais. Tu tem que ter uma delimitação mínima de foco. Mas essa delimitação fica mais específica, na minha opinião, a partir da segunda fase. Ali sim tu vai fazer a leitura de todo o teu material com olhos para a carreira que tu está prestando. Antes disso, o conhecimento, pelo menos nas carreiras jurídicas, é abordado de forma mais genérica. Se você está aprovando em provas da magistratura estadual, você vai ter um rendimento aproximado no MP e na defensoria. Se você está no MP, vai ter na defensoria e na magistratura. Aproximado. Por quê? Porque é óbvio, tem aquelas que são diferenciadas. O nosso concurso ali da DPE, o próximo, que já tem um regulamento aprovado, ele colocou, por exemplo, direito das famílias como uma disciplina separada. Então, veja a importância que isso vai ter na organização do estudo da pessoa que quer fazer esse concurso como uma prioridade, né? Quando o concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul anunciou que ia ser feito, André, assim, que começou a vir a notícia e tal, eu vi isso como uma ótima oportunidade de, assim, ó, entrar numa carreira que eu olhava o programa de matérias que a Defensoria Pública trabalhava e que eram cobradas no concurso, e eu pensava assim, ó, eu não gosto de nada que tem aqui. Nada que tem aqui eu não gosto. Sabe? Todas as matérias que são cobradas nesse concurso são agradáveis para o meu estudo. Porque eu não gostava, mesmo dentro do direito, eu não gostava de estudar lá direito financeiro, não sei o quê, aquelas coisas que caem mais na área federal. Então eu olhava e dizia assim, ó, parece que essa carreira ela está dizendo para mim, por meio daquilo que ela exige para ingresso, que é o meu lugar. Infelizmente eu não tinha feito estágio na defensoria para identificar que ela seria o meu porto final. E eu tive que aprender isso depois que entrei, mas também pelas matérias que eram cobradas no concurso. Isso foi feito ao natural em razão disso. Então, essa caminhada ela ficou muito mais facilitada porque eu observei que não tinha nada que eu não gostasse de estudar ali, naquilo que era cobrado. Pô, e aí a coisa fica uma maravilha, né? É outro ânimo, outra vida. Esse é um ponto, eu também, eu comento, eu brinco com os meus estagiários, mas que eu não tive a grata satisfação de ser estagiário, pelo menos no âmbito forense, né? Eu comecei como estagiário aos 14 anos no Cine, lá em Santo Ângelo. Eu até brinco, eu cheguei lá, fazendo um pequeno parênteses no nosso bate-papo aqui, sim, muito rapidamente.
E aí, de 14 anos, um gurizote, final do dia me entregaram uma lista aqui de voto, tem que gravar as vagas do Cine para as rádios aqui de Santo Ângelo. E eu, 14 anos, eu digo, mas como é que eu vou gravar para o rádio e tal? Não, é só fazer a leitura aqui, né? Eu brinco que ali começou minha frustrada carreira de jornalista. Eu fui pro telefone, né? Aí tá pronto para gravar, o cara dava 1, 2, 3 lá, e eu fazia uma voz de radialista, bom dia, ouvintes da Rádio Santo Ângelo, né? Vamos às vagas do Cine para hoje, né? Inclusive, aí tinha... Com 14 anos, que beleza. 14 anos, né? Mas aí, voltando essa questão do estágio, né? Me fez muita falta quando eu começo aqui, eu vou levando o nosso papo já para a carreira de defensor. Uhum. Quando eu chego no fórum lá em Tenente Portela, me fez falta, pelo menos nos primeiros momentos, essa visão prática do funcionamento do sistema de justiça. Mas também não é algo tão apavorante, porque vamos dizer, a gente já pega o ritmo do trem assim muito rapidamente, né? Descobre como é que funciona, como é que não funciona. O mais importante, sim, eu acho que é se ter esse conhecimento básico, né? Isso. E o conhecimento básico a gente vê, não sei se tu sentiu isso, eu tive muito essa percepção de que, olha, me chegavam as situações lá, vamos ilustrar aqui, acho que deve ser tua realidade também em Santiago, chega aquele senhor que vem lá do fundo de campo, ele puxa o saco de cristal açúcar, os mais jovens não vão saber o que é, mas era um saco muito grosso, que era utilizado na década de 70, 80, até 90, eu acho. Como pessoas depois de reutilizar para guardar os documentos, né? E aí aquele senhor lá puxava aquele monte de documento, e aqueles documentos amarelados, e a gente tinha que ir destrinchando aquilo ali e para poder entender o problema, para depois ir para uma solução jurídica. E às vezes a gente descobre, olha, o conhecimento que eu tenho não é o suficiente para resolver, eu vou ter que estudar um pouco mais, vou ter que dar uma olhada na jurisprudência, mas é o suficiente para dar aquele start, né, para dar início àquela solução. E aqui eu te pergunto, como é que tu foi o teu início na defensoria pública, como é que tu observa esses momentos iniciais, e aí nós vamos seguindo adiante. Perfeito, vamos entrar na carreira. Andrei, assim, ó, eu tenho eu não tinha uma experiência profissional em órgãos públicos antes, eu não era servidor público antes, tá? Então, eu não sabia nada sobre como funcionava um órgão público. Veja, é exatamente isso que tu disse, assim. Eu brinco que com os meus colegas de curso de formação, então, o concurso acabou, fui nomeado, vou fazer o curso de formação. Todos eles brincam comigo, eu não sabia onde ficavam os carimbos, né? Eu não sabia. Talvez eu tenha sido a única pessoa que levantou a mão no curso de formação e perguntado, olha só, tudo bem, eu vou ir lá para a Defensoria de Santiago, vou ir lá para a Defensoria de São Francisco, quem é que paga a conta de luz, assim? É eu que tenho que mandar para vocês? Porque isso é uma preocupação que depois que você entra na instituição, você começa, tá, mas aí eu vou ficar sozinho lá numa cidade, eu vou ser o único defensor, vou ter estagiários e servidores, mas quem resolve as broncas sou eu, né? Então, eu lembro que eu fiz essa pergunta assim e acabou virando objeto de riso, né? Porque o pessoal já era servidor e dizia, cara, tu tá, tipo, é óbvio que não é tu que vai fazer isso, né? Eu realmente não sabia. E eu vi na instituição que nós pertencemos, assim, uma organização muito efetiva sobre essas preocupações primárias que eu tinha. Isso me tranquilizou muito, porque aí, né, eu teve pessoas de bom coração que chegaram para mim e falaram, cara, olha só, fica tranquilo, o teu trabalho é fazer isso, isso, aquilo, o resto a gente vai resolver para ti. Tu vai chegar lá, não te preocupa, o carimbo vai estar lá, o computador vai estar lá, o papel higiênico ele é reposto dentro de uma logística já organizada, né? A coisa funciona por si porque a administração, a instituição faz isso. Então, esses desafios básicos, iniciais, assim, já me preocupavam, né? E me preocupavam de forma importante, assim, a ponto de eu realmente ficar angustiado sobre como eu iria resolver situações secundárias, tá? E a partir do momento em que a gente vê
que o concurso ele acaba nos direcionando para uma atuação mais tranquila em linhas gerais, ou seja, se o teu concurso exige uma preparação técnica, é efetivamente essa preparação técnica que o cargo vai exigir de ti, né? Na Defensoria nós atendemos centenas de pessoas por semana. Não é possível, não é viável que você adie soluções para todas essas pessoas. Você precisa ter, para das 100 que te procuraram, resposta certa, direta, objetiva para 97. 3 podem ser situações que você vai dizer assim, ó, eu acredito que a solução seja essa, eu preciso confirmar, dando uma estudada, e eu vou te ligar na semana que vem, te passando a lista de documentos que você vai me enviar para a gente resolver o teu problema. Tudo isso, quem avaliza essa possibilidade de você responder às 97 de forma direta é o estudo e é o conhecimento técnico, né? É por isso que o concurso cobra de forma tão séria isso. Porque é isso que exige de ti. Perdão. Então, dentro da atividade, alguns desafios eles vão aparecendo ao natural e você, usando a bagagem de conhecimento que tem, consegue caminhar de forma mais tranquila. E para aquilo que for completamente inédito, o que eu faço, Andrei? Eu olho lá para trás do concurso e eu utilizo o mesmo método que eu usei para estudar para as provas de concurso. Porque a resolução de problemas ela precisa passar por um método, né? E não por uma situação desordenada por completo. Do mesmo jeito, a mesma virtude que te faz passar no concurso é exigida para a resolução de problemas diários da Defensoria. E ali você vê como foi importante eu desenhar, organizar coisas antes de sair tentando resolver. Hoje eu vejo que as grandes capacidades de um defensor público são essa capacidade de organização do trabalho, de contato e organização dos servidores, estagiários e demais colaboradores, né? Aquele defensor que não consegue organizar o trabalho com as pessoas que o auxiliam, ele tropeça nas próprias pernas, porque a gente tem a tendência de querer resolver tudo sozinho, né, Andrei? E a nossa demanda de trabalho não permite isso. E esse constante renovar de conhecimentos, essa ausência de medo, eu digo que a Defensoria é uma montanha-russa diária, né? A gente varia picos de extrema decepção com o sistema de justiça lá no vale, lá embaixo, para situações de extremo êxtase, assim, de gratificação e sentimento de felicidade que a gente compartilha com os assistidos, né? Eu tive muitas situações, eu tenho pouco tempo de Defensoria, Andrei, mas eu tive muitas situações em que eu não fiquei feliz pelo simples fato de eu estar ali, mas eu fiquei feliz por pensar assim, ó, cara, se esse negócio de Defensoria Pública não existisse, essa pessoa aqui não teria conseguido chegar nesse lugar, não teria atingido o direito dela, né? Eu vou te pedir licença, eu já vou entrar, eu te havia anotado aqui para a gente tocar um pouquinho nesse tema. E aí, voltando só essa questão de organização, mais uma vez nós chegamos, também eu acho que a gente pensa de forma muito semelhante, que é essa questão do método, né? Ontem, à noite, já tarde da noite, eu estava assistindo um vídeo no YouTube sobre problema de pesquisa. E lá pelas tantas, que é o grande tormento dos pesquisadores. E esse professor, que era lá do Rio de Janeiro, ele dizia, olha, tem que ser um problema, o problema tem que ser simples, que as pessoas entendam. Sim. Né? E isso, eu acho que também passa pela nossa atuação, né? Quando a gente faz uma petição inicial, a gente tem que delimitar o problema que existe juridicamente, é esse, né? Mas dentro daqueles 97% lá que as respostas tem que ser rápido, tem que ter essa capacidade, eu acho, de fazer isso com clareza, com precisão, com objetividade, enfim. Né? E agora eu vou encaminhar, depois se quiser fazer alguns comentários, mas eu vou encaminhar justamente nessa questão.
Sabe que eu tive uma experiência na Defensoria Pública, eu não escondo para ninguém. Eu já tinha uma década de serviço público, eu trabalhava com miséria, né? Eu era oficial da Brigada Militar, eu conhecia os recantos mais pobres da sociedade, eu conhecia a subcidadania, mas eu conhecia ela por um olhar que eu achava que aquele ali era o suficiente para conhecer todas as mazelas sociais do Brasil. Sim. Pois bem, doutora Maria de Fátima, na época defensora pública geral, uma semana depois do meu ingresso, me chama Andrei, de uma colega acabou tendo que se afastar, lá na fronteira quase com a Argentina, tu assume para nós lá, vamos lá, vamos se atracar. Vamos. E eu fui, acabei pegando lá 3 passos com deslocamento para Tenente Portela. Quem trabalha hoje naquela região sabe da loucura que é essas 3 varas judiciais conjuntamente. E teve um dia, assim, que atendendo pessoas e fazendo processos e tal, eu me emocionei muito, mas muito mesmo, assim, né? E foi aquele momento que eu percebi o quanto as pessoas, elas realmente viviam uma vida, sendo um pouco redundante, né? Que eu ainda não conhecia, uma vida de carências materiais, afetivas, onde realmente assim, todas as portas estavam absolutamente fechadas e a gente, enquanto defensora pública, era a única maneira de abrir pelo menos uma fresta, né? Abrir um espacinho para que entrasse um pequeno raio de sol de cidadania, né? E isso ao mesmo era um sentimento paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que me deixava emocionado, às vezes entristecido, às vezes até por saber que não conseguiria entregar um resultado que fosse aquele que eu esperava, enfim, mas me deixava feliz, né, por estar naquele momento, né? Então eu ia chegar nesse ponto, né, tipo, trabalhar na Defensoria Pública é trabalhar com esse espaço que é muito grande no Brasil, né, de invisibilidade, a gente chama de vulnerabilidades, né, mas é de um espaço de subcidadania, né, pessoas que... aquele cidadão, para quem está nos escutando agora, deve pegar isso diariamente na Defensoria Pública, acho que até nós já conversamos sobre isso, o cara chega pedindo desculpa por buscar a prestação de um serviço público. É aquele senhor que vem lá do fundo de campo, vem lá da periferia de Santiago, faz isso aqui na região metropolitana também, e ele pede desculpa. Por solicitar um serviço público. Então, como é que tu enxerga isso e como é que tu te posicionou também nessa nova realidade que eu imagino que não era a tua e não era a minha, né, de vida, né? A primeira experiência que eu tive com essa situação, Andrei, foi lá em Santo Ângelo ainda, quando eu fui conversar com o nosso colega, grande amigo, o doutor Valdemar, lá em Santo Ângelo. E o fórum, a defensoria lá ficava dentro do fórum, na época. Hoje mudou, esses dias eu estive em Santo Ângelo e vi o prédio novo da defensoria, muito bonita a sede, já destacada e tal. Na época a defensoria ficava dentro do fórum. E o fórum de Santo Ângelo tinha aquelas portas giratórias de vidro, né? Eu vi essa situação pela primeira vez de forma muito clara e aquilo me despertou esse gatilho, assim, quando eu vi uma família passando junta, assim, abraçados, os 3, no mesmo vão da porta giratória. Simbolicamente, aquilo ali carrega uma imagem de que essas pessoas saem das suas casas e vão até um local tão imponente, tão importante, de gente tão importante, né? Onde o juiz trabalha, onde os servidores do fórum trabalham, onde os defensores atendem, ali entrando completamente reprimidos e, como tu disse, quase que pedindo desculpas por não conseguirem os 3 usar o mesmo vão da porta giratória. É isso que a gente vê. E é isso que me alegra quando eu vejo na segunda vez a pessoa entrando na porta da minha sala e já me chamando de Lucas. Aquele que na primeira vez me pediu desculpa por estar ali. Sabe? Então, a defensoria ela faz essa conversão de pessoas que, em muitos momentos, acham que só têm obrigações com os outros e que elas devem só pagar imposto, ficar quieta e sobreviver. E elas passam a ver que elas têm direitos e elas têm direitos também de solicitar serviços públicos de qualidade e de ter acesso a esses serviços para
conseguir alcançar os seus direitos. Isso acontece em todas as searas, né? Aqui eu faço atendimento civil de violência doméstica, então eu atendo mulheres vítimas de violência doméstica, situações que vão das mais variadas formas de desconhecimento do direito até a mais extrema vulnerabilidade de vida. Situações em que a gente tem vontade não só de resolver o problema jurídico, mas também de pegar aquela pessoa e tentar encaminhar ela na vida, né? É quase que um sentimento paterno, muitas vezes, que bate assim, né? Pô, eu preciso ajudar essa pessoa mais do que só resolver o problema jurídico dela, né? E como isso é difícil de fazer, né? Porque cada um tem a sua limitação, até mesmo dentro do trabalho. É muito complicado a gente perceber que existem essas dificuldades na vida da pessoa e a gente não conseguir auxiliar ela de forma definitiva para que ela efetivamente mude a sua vida. Mas eu todos os dias, assim, eu vejo nos meus servidores, nos meus servidores que trabalham comigo, né? E nos estagiários que trabalham comigo, assim, eu vejo esses pontos que eu identifico como é importante a instituição. Nós tivemos uma situação horrível aqui em Santiago, Andrei, de uma senhora idosa que ela foi socorrida por populares nua, correndo pela rua, e acionada a polícia, ela relatou que ela havia sofrido há poucos minutos um estupro. Um cidadão pulou na janela e se projetou sobre ela com força, cometeu o ato e depois fugiu. Naquela data, todas as guarnições da polícia foram acionadas e, utilizando-se uma descrição feita por ela no ato, encontrou-se no trevo de uma cidade um cidadão que fechava com as características. Depois disso, houve a realização de um procedimento de reconhecimento por parte dela, que me parece ter sido feito de forma bem equivocada. E esse sujeito ele foi levado, então, ao presídio, preso por estupro de uma idosa. Tá? Na segunda-feira, isso no sábado, na segunda-feira a Defensoria, através de um colega que aqui trabalhava comigo, né, foi realizar a sua missão constitucional de fazer atendimento daquelas pessoas que estão presas. E lá ele se deparou com um cidadão que batia o pé e dizia não ser ele o autor do fato. A defesa faz o pedido de realização de prova pericial, por exemplo, de DNA. Esse resultado ele demora, ele custa a vir. Esse sujeito ele continua preso preventivamente. E tempos depois, quando nós temos o resultado do DNA, comprova e contraprova que ele não era o autor do fato. Eu te pergunto, né? Não fui eu que atuei nesse caso. Mas eu te pergunto, se não fosse a Defensoria Pública, com a sua missão constitucional de ir e atender essas pessoas e ouvir pessoas, independentemente de possibilidade de pagamento ou não, tem cara de culpado, não tem, esse não vou ouvir porque tenho nojo, esse não vou ouvir porque tenho medo, a gente escuta todo mundo, velho. Se não fosse a Defensoria Pública, o que seria da vida dessa pessoa? Eu mais ou menos consigo projetar o que seria. Ali, com o reconhecimento que se tinha dado, e havia detalhes no reconhecimento, uma situação completamente inacreditável, tá? Detalhes que batiam e que o DNA veio e disse assim, não foi o cara, velho. Todos os outros detalhes podem bater, não foi ele. Acabou a conversa, prova e contraprova. Ali eu previa uma situação de as provas são suficientes, condenam o sujeito. Joga aí uma pena para estupro numa situação dessas de uma idosa, 10 anos? Vamos jogar baixo? E aí eu te digo que a Defensoria, como instituição, evitou 10 anos de vida deletada desse sujeito. Porque prisão é isso, né, Andrei? Prisão é vida deletada. A gente não deve olhar a pena de prisão para frente. Porque daí, olhando para frente, é muito difícil. 10, 15, 20, o que significa? Eu não consigo mensurar. Agora, se a gente olhar para trás, a gente consegue ver o que significa a pena de prisão. E pena de prisão significa vida deletada. Se eu deletasse 5 anos da minha vida, eu não teria passado no concurso, eu não teria mudado de cidade, eu não teria casado, eu não teria viajado com os meus pais, realizado um sonho que eu sempre quis, eu não teria uma filha, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, nada disso teria acontecido. Em 5 anos, eu estou falando de 10. Foi isso que a instituição Defensoria Pública evitou. E aí eu pergunto, essa situação não justifica a nossa atuação em todos os casos? Justifica. Tem que justificar. Não é possível que não justifique.
E a partir desse teu exemplo, tem algo que eu tenho refletido há algum tempo, que é sobre uma cultura defensiva no sistema da justiça. E não é uma cultura defensiva no sentido técnico ou apenas olhando para uma defesa criminal. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós, que trabalhamos na Defensoria Pública, nós temos uma obrigação, especialmente em tempos onde o ódio campeia pela sociedade, onde nós não conseguimos aceitar mais o outro, nós temos uma obrigação de renovar a fé no ser humano. É uma obrigação de acreditar no ser humano. E esse acreditar não é aquele acreditar inocente, né? Mas é dar voz, né? É refletir sobre aquilo que a pessoa está dizendo, que está sentada à nossa frente, né? Eu acabei lembrando de um caso, até teria dois casos mais ou menos semelhantes, né? Mas um deles eu vou contar muito rápido. Eu fiz um júri de um rapaz que ficou preso 3 anos e 7 meses. Não sei se chegou a 4, 3 anos e 7 meses. E eu atendi desde o início. E lá se tinha reconhecimento. Era um homicídio consumado e 2 tentativas de homicídio dentro de um mercado. E esse rapaz, desde o início, a gente percebe a forma como as pessoas externam a inocência. Isso é algo que a gente desenvolve assim, muito rapidamente dentro dessa cultura defensiva, de escutar o outro, mas fazer aquela escuta qualificada. Uhum. E a gente vai para o reconhecimento em juízo, eu escuto ele, tecnicamente, observo o que tem e o que não tem no processo, enfim. Caso bastante dramático, porque era até um erro de execução. Quem morre nesse caso é um proprietário de um mercado que não tinha nada a ver com a bronca dos caras lá, ou seja, uma tragédia em todos os sentidos. E vai para o reconhecimento, vem a esposa, que também foi alvejada, a esposa da vítima fatal, a filha da vítima fatal. Não, é o 02, é o 03 ali, mas assim, ó, com absoluta certeza. Absoluta certeza. Eu converso com ele depois, olha, e ele tipo, extremamente nervoso, emocionado, não fui eu. E aquela coisa, sabe, te dá aquele desconforto de que tem alguma coisa equivocada nessa situação. Eu digo, olha, tá muito ruim o cenário de prova, eu digo, tem o princípio do tiririca, né? O pior que tá, não fica, né? Vamos renovar toda essa instrução aí, dentro do limite possível, no plenário do júri. E é no plenário do júri onde as vítimas sobreviventes elas explicam como é que fizeram o reconhecimento e por que fizeram daquela forma. Eu digo, não, fulano lá, que era um parente, que era envolvido com o crime, disse que era o ciclano. E se fulano falou que era o ciclano, então era o ciclano. E a companheira, que era uma pessoa se consultar no portal da Defensoria Pública, ela tem 15 idas à Defensoria Pública, ela vai lá falar comigo, e ela consegue um documento que ela traz no dia do júri, a respeito que esse rapaz estava em tratamento para dependência química numa outra cidade da região metropolitana, o que reforça também. E aí, mas, enfim, ele é absolvido, o próprio promotor de justiça no dia, ele muda, ele muda a posição dele, faz o pedido de absolutório, mas ficou 3 anos, 7 meses preso, né? Tem caso de DNA, enfim. Mas eu acho que isso foi só para ilustrar e também para corroborar o que tu nos traz aqui, esse olhar que nós, defensoras, né, vamos desenvolvendo, né? E esse desenvolver é aquilo que tu falaste. Eu acho que, eu nasci para ser defensor, não. Eu acho que tem que ter a capacidade de desenvolver. Isso. Desenvolver essa empatia, e a empatia também é de saber que tem que entregar um trabalho técnico de qualidade e está lá dentro das ciências jurídicas. Deixa eu ver como é que está nosso horário. Nós estamos com 1 hora e um pouquinho aqui. Nós podemos nos encaminhar aí para a tua fala final, claro, Lucas. De imediato, dizer que foi um prazer enorme aqui. Tu faz as considerações em linhas gerais aí do que tu observa nessa tua trajetória como defensor. Deixe também teu recado àqueles que estão estudando, que eventualmente é nesse concurso que está em andamento
venham a ser nossos colegas, né? Aqueles que Perfeito. estão nos assistindo também, que querem apenas saber um pouco mais sobre o que é a Defensoria Pública. Eu costumo dizer que é a filha mais nova da Constituição Federal de 1988, né? Ainda é uma moça, né? Andando por esse cenário jurídico. E como é bom, né, Andrei, que ela seja jovem e que ela seja renovada, não do ponto de vista histórico, talvez ela devesse existir antes, mas como é bom do ponto de vista do presente que ela seja jovem, que ela esteja contextualizada com os problemas atuais, que ela não tenha as amarras de algumas outras instituições que já têm um pouco mais de tempo e que acabam não se adequando muitas vezes ao nosso momento atual, né? A sociedade ela mudou e as instituições públicas elas precisam acompanhar essas mudanças. E eu vejo que a Defensoria ela tem um grande mérito. Ela, como dizia Carnelucci, né? O defensor é aquele que senta ao lado do réu no último degrau da escada. E aqui eu não estou falando de réu no sentido só de processos penais, mas nós temos o orgulho de ser a instituição que abre as portas para as pessoas e escuta essas pessoas. Num mundo em que muitos outros estão cada vez mais fechando as suas portas, atendendo apenas de forma isolada, programada por chamada de vídeo, não sei o quê. Cara, isso é para dificultar, né? Não, a Defensoria não. Ela tenta cada vez mais ampliar o atendimento das pessoas. Porque ela tem no seu âmago, na sua essência, a noção e a consciência de que aquelas pessoas que batem na nossa porta são os nossos chefes. São essas pessoas, é a sociedade que comanda a Defensoria Pública. Nós estamos ali para servi-las e não para nos servirmos dela. Eu acho sensacional quando eu vejo isso na essência do trabalho dos colegas. Eu nunca tive, Andrei, uma situação em que eu liguei para algum colega solicitando ajuda e o direito do assistido foi desprezado pelo colega. Nunca tive uma situação dessa. Eu nunca tive um colega que falou comigo pelo telefone, pô, a gente está conversando sobre colega, né? Às vezes é um problema difícil. Eu nunca tive uma situação em que um colega disse assim, ó, ô Lucas, isso aí é uma baita bucha, cara, deixa assim. Nunca isso aconteceu, sabe? Porque é da nossa essência brigar até o último minuto para conseguir ajudar as pessoas. É isso que faz toda a diferença na Defensoria Pública, sabe? A gente existe para a população. E a partir do momento em que isso não acontecer, pode fechar a Defensoria. Mas eu garanto que isso não vai acontecer. Porque os colegas, os servidores e os estagiários, eles têm, na essência, essa noção e esse comprometimento com as pessoas. Então, com essa mensagem assim, que eu quero encerrar e agradecer o teu convite. Se hoje eu falo de concurso público e mais especificamente em concurso público para a Defensoria, é porque eu acredito no trabalho que nós desempenhamos. Eu vejo vidas serem transformadas com o trabalho humilde que eu faço aqui. E eu consigo ver essa transformação. Eu tenho uma experiência pessoal, assim, que ela é engraçada, mas ao mesmo tempo em que ela é muito significativa para mim. No segundo grau, Andrei, nós retornamos um pouco, né, quando tu mencionaste ali que tu tinha um colega. Lá no segundo grau, eu uma vez fazendo uma prova de química, eu cometi um ato completamente reprovável, né? Eu olhei para uma colega que era uma nerd completa das exatas, assim, e realizando a prova de química, ela sorria fazendo a prova de química, sabe? Pessoas... E aí ela sorria fazendo a prova de química, eu olhei e ela não tinha colocado o nome. O que eu fiz? Quando a professora virou lá, eu larguei a minha prova em branco na mesa dela e puxei a prova dela para mim. Eu tinha lá meus 14, 15 anos, isso obviamente não deve ser feito. Mas depois que eu saí daquela prova, eu coloquei a mão na consciência, eu falei, pô, não é possível que na minha vida adulta eu tenha que tomar atitudes como essa, eu tenho que fazer coisas que eu gosto. Eu tenho que trabalhar com aquilo que me realiza. E isso aqui claramente não é algo que me realiza. Então, nas minhas escolhas, eu tenho que me pautar por isso. Talvez na minha primeira ou segunda semana de Defensoria Pública aqui em Santiago, eu consegui finalizar um processo de adoção de uma criança
que me colocou no final do processo, quando eu liguei para a família para entregar o mandado de averbação, para eles registrarem a criança como filha deles. E eles vieram até a defensoria e eles me deixaram uma foto de presente dessa família. Ali eu tinha um pai, que era um alemão de 1,90 m de altura, brigadiano, uma mãe, que era uma senhora ruiva, professora estadual, baixinha, e uma menina negra, de cabelo bem encaracoladinho. Para mim, aquela ali é a imagem perfeita da família brasileira, né? Que é a família que é formada pelo afeto, é a família que é formada do jeito que famílias devem ser formadas. E aquilo me realizou de forma completa. Eu cheguei em casa e mostrei aquela foto para minha esposa, completamente emocionado, dizendo para ela que eu tinha conseguido fazer diferença na vida das pessoas com uma semana de trabalho. E que tudo já tinha valido a pena. E sabe quem é a minha esposa, André? É aquela menina da prova de química. Que ela era minha namorada na época do colégio e hoje é minha esposa. E ali as coisas para ela também fizeram sentido, porque ela viu que eu tinha conseguido encontrar aquilo que eu gostava de fazer e aquilo que me realizava. Então, se hoje, cara, eu acordei 6h30 para vir falar contigo sobre defensoria, eu fiz isso com um sorriso no rosto. Eu fiz com um sorriso no rosto para vir aqui. Se tu me chamasse para uma live às 5 da manhã, eu ia estar aqui. Porque eu acredito na instituição que a gente faz parte, eu acredito nas pessoas que trabalham conosco, elas são muito dedicadas. E eu acredito nos nossos números como verdadeiros, e eles só são verdadeiros porque o nosso trabalho é bom. A Defensoria só fez 1 milhão de atendimentos no estado inteiro porque as pessoas confiam no nosso trabalho. Do contrário, isso não existiria. Então, é realizador do ponto de vista pessoal e é gratificante do ponto de vista institucional ver que eu trabalho numa instituição como essa e que eu trabalho com pessoas como essa. Então, muito obrigado. Assim, para mim, tu sabe, eu já te falei isso pessoalmente, mas eu vou deixar registrado aqui hoje. Tu és um exemplo disso. Quando eu te vi fazendo um trabalho tão dedicado, eu lá naquele nosso estágio, depois da aprovação do concurso, eu pensei, eu vou ter que fazer isso todos os dias, cara, porque a hora que eu não tiver mais essa energia para fazer, então é melhor eu parar, porque as pessoas que dependem da gente não podem que eu não aceitam que eu me dê o luxo de diminuir intensidade. Tá bem? Obrigado, meu amigo. Lucas, o que eu vou te dizer, tio? Eu sou daquelas pessoas que choram assistindo os desenhos com as minhas filhas ali, né? E eu vou te dizer que tu me emocionaste de um jeito aqui nessa manhã fria, de julho, de inverno aqui, estou completamente emocionado, né? Por te escutar, pela tua percepção de mundo, pela tua percepção de defensoria pública, dizer do orgulho, aqui não estou rasgando seda, mas é algo muito sincero mesmo, e dizer, estou emocionado aqui, e dizer do orgulho que tenho de ter te conhecido lá em Santa Maria, né? De nossas histórias que foram iniciadas em décadas diferentes, mas no mesmo Barro Vermelho, lá na região missioneira, bebemos a mesma água do rio Itaquarenchim. E que bom, sabe? Que felicidade tenho eu de poder prosseguir por vários anos contigo, caminhando por essas trilhas muito sinuosas que temos dentro da Defensoria Pública, mas que são trilhas aí que levam as pessoas à cidadania, né? E que nos traz esse prazer muito grande, né? De desbravar esse campo que ficou oculto, né? Por séculos na história do Brasil, que é tornar as pessoas visíveis, mostrar as dores, os direitos que as pessoas possuem, né? Exato. Tchê, um grande abraço para ti, um abraço da tua equipe, um beijo no coração da tua família, né? Foi um privilégio enorme conversar contigo nessa manhã aqui dentro desse espaço no Instagram da Defensoria Pública. Eu que agradeço, Lucas, André. Fica bem aí, um abraço a todos vocês. Um abraço aos colegas que nos acompanharam, às pessoas assistidos, estudantes que nos acompanharam. Fica o meu abraço fraterno a todos. Muito obrigado, meu amigo. Um abração, que todos fiquem bem nesse período ainda pandêmico que estamos vivendo. Um abraço. Valeu. E até a próxima. Vamos lá, até mais. Tchau, tchau.